Seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre linguagem no ambiente profissional. Eu sou o professor Luiz Cláudio Dallier e tenho a alegria de receber Rafael Iorio, advogado, também professor universitário. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, professor Dallier. Para mim é uma honra estar podendo participar desse podcast aqui com vocês. Também conosco, Roberto Paes, diretor de conteúdo digital. E aí, Roberto? Fala, meu caro Dallier, meu caro Rafael, prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de participar e poder contribuir um pouco para a formação dos nossos alunos. Muito bem. Como eu já adiantei, nossa conversa é sobre a língua no ambiente profissional. Somos todos aqui profissionais em diferentes áreas, vivenciando o uso da língua com diferentes objetivos, mas me parece que é alguma coisa comum a todos nós. Quando nós utilizamos a língua portuguesa, aqui no nosso caso, para desempenhar as nossas atividades profissionais, me parece que é muito tranquilo e é muito claro o fato de que a língua que nós usamos no ambiente profissional, ela se distancia mais ou menos da linguagem que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, se eu encontrá-los na mesa de um bar para a gente bater um papo, conversar, nós não vamos falar exatamente como falaríamos nas nossas atividades profissionais. E você, Rafael Iorio, advogado, me permita tratá-lo como você, vem de um meio em que é tão forte a característica da linguagem nesse ambiente profissional que a gente até chega a falar num certo juridiquês, num jargão próprio da profissão. Como é que é essa experiência da língua portuguesa para os operadores do direito? Realmente convém, faz sentido a crítica de que a formalidade chega a ser exagerada? Eu acho que faz sentido sim a formalidade ser exagerada, porque o grande objetivo do direito, e se nós queremos um direito democrático, um direito que dê acesso às pessoas, às suas garantias, acesso aos tribunais, acesso ao que a nossa Constituição estabelece, temos que falar uma língua, né, ou melhor dizendo, termos um dialeto que permita que essas pessoas tenham aqui acesso àquilo que nós queremos dizer. Não adianta nada eu, por exemplo, ganhar uma ação na justiça, né, e existem possibilidades que as pessoas podem acessar a justiça sem advogados, e aí vou usar aqui uma expressão latina caracterizando o juridiquês, que é o ius postulandi, ou seja, o direito a postular em juízo, sem advogado, em situações, por exemplo, nos juizados especiais, com reclamações trabalhistas, habeas corpus, né? Então, situações, por exemplo, e vou me ater nessa situação, em que a pessoa pode ter tido proveito, teve êxito no seu pleito perante o Poder Judiciário e não sabe aquilo que a sentença está dizendo. Quantas vezes já vi na vida a pessoa dizer assim, o senhor pode me ajudar a dizer aqui, a traduzir isso aqui para mim? O que isso aqui significa? Eu ganhei, eu perdi, né? Então, são questões que eu acho que se nós queremos, de fato, um direito que dê acesso às pessoas, né, que seja democrático nesse sentido, temos aqui que adequar esse nosso juridiquês e os jargões jurídicos de uma maneira geral a que possamos ser compreensíveis àqueles que não fazem parte desse campo. Então, Roberto, você que vem de uma outra área e imagino que você trabalhe com profissionais até de formações distintas, pela experiência que o Rafael Iorio nos traz, é possível sermos objetivos, sermos claros, concisos, sem usar uma linguagem tão rebuscada e muitas vezes cair no jargão, como é o caso do juridiquês? Claro que sim, claro que sim. Inclusive um jurista, um advogado, ele também consegue falar na linguagem que todo mundo entende, é óbvio. Mas o jargão é muito forte porque ele é como se possuísse chaves para abrir passagens dentro de uma determinada área. Eu trabalho muito com desenvolvedores de web, por exemplo. Então existe todo um jargão, todo um vocabulário que não faz sentido numa conversação normal, mas para eles faz sentido e isso facilita a comunicação, na verdade. Então, quando a gente trabalha com conteúdo, a gente fica muito sempre focado em quem é o meu público-alvo, para quem que eu estou falando. Dependendo de para quem eu for falar,
a minha linguagem muda. Ela se torna mais técnica, ou mais popular, ou mais formal, ou mais informal. Então, acho que a chave é você saber assim, para quem eu vou falar e como essa pessoa é capaz de assimilar aquilo que eu vou falar. E aí a minha comunicação toda vai permear essa intenção, né, de comunicar, né? Isso tem a ver, então, com a adequação da língua, né? Porque se eu uso termos técnicos com os meus pares, ou seja, com aquelas pessoas que participam do meu ambiente de trabalho, da mesma área e estão familiarizadas, pode ser que realmente não haja problema. Mas o que eu estou entendendo é que se eu me comunico com pessoas de outra formação profissional e até habituadas a uma outra linguagem específica, a um outro jargão, eu vou ter dificuldades. Agora, Rafael, a gente sabe que trazemos da linguagem do dia a dia uma série de vícios, né? Uma série de usos que não são aceitos pela chamada língua padrão, pela norma Uhum. culta. E a gente poderia até elencar aqui, fazer a lista desses vícios de linguagem. Poderíamos falar, por exemplo, do gerundismo, que é o abuso do gerúndio, muito comum, né? Já consagrado no telemarketing, no teleatendimento. O pessoal até ficou com essa marca, né? Mas a gente tem outros, por exemplo, como o barbarismo, quando você fala ou escreve muito distante da língua padrão, cometendo incorreções gramaticais. Temos alguns cacuetes linguísticos, como toda hora falar né, tá ok, etc, etc. Você entende que a formalidade da língua no ambiente profissional, como é o caso do advogado, do juiz, do promotor, elimina de vez esses vícios de linguagem ou nós ainda encontramos profissionais do direito incorrendo nesses vícios de linguagem? Sim. São duas questões que eu acho que são muito importantes que a gente observe aí no seu questionamento, né, nas suas considerações. A primeira é porque, de fato, para o advogado, para o profissional do direito, a palavra é o nosso instrumento, né? Assim, nós necessariamente temos que procurar ampliar as nossas competências linguísticas, buscar precisão dos termos, conhecer o que as categorias e conceitos jurídicos significam, e há também uma expectativa do nosso campo, né, interna do campo, e aqui do campo jurídico como um todo, que você se articule dessas categorias mais formais. Não há nada mais formal do que o mundo do direito, não é isso? O mundo do direito ainda está aqui atrelado a essas tradições muito importantes, voltadas a rituais, ao se vestir capa, e determinadas, né, como os magistrados vestindo capas, por exemplo, as chamadas togas, num tribunal do júri, onde até mesmo o membro do Ministério Público, o advogado, também se vestirá dessa forma, né? Você está acostumado aí desde o início da sua faculdade, se você está estagiando, a vestir um terno, ou seja, existe aqui uma expectativa daquele campo que se tenha formalidade, né? Ou seja, é um mundo de hierarquias e um mundo de formalidades. Esse é um aspecto que é importante. Agora, por outro lado, o problema, acho que principal da questão, é que nós não venhamos a perder clareza. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos aqui um aluno do direito, por exemplo, ouvindo esse nosso podcast aqui hoje, ele tem que ter como norte que nós não precisamos também incidir nesses equívocos do exagero do formalismo, né, para que nós não fiquemos aqui caricatos na nossa fala e adentremos aí a outros vícios de linguagem, sermos aqui ultrapassados na nossa linguagem, articular vocabulário que não é compreensível, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um primor e um amor pela língua, porque ela é o nosso principal instrumento de trabalho, seja na sua expressão escrita, e o direito brasileiro ele é essencialmente um direito escrito, seja na sua expressão oral, né? Porque o tempo todo
nós estamos aqui num trabalho argumentativo e de convencimento daqueles que estão envolvidos nessa relação jurídica. E o nosso aluno que vem, seja lá de qual classe social for, que bairro que ele mora na sua cidade, de que comunidade linguística ele pertence, é importante ele entender que na escola, na universidade, deve haver um esforço importante para dominar a chamada língua padrão, que ele vai utilizar na maior parte das interações na sua atividade profissional. E aí, Roberto, quando eu ouvi agora o Rafael, e ele falava dos paramentos, né, das roupas que se usam em alguns rituais, vamos dizer assim, né, em algumas situações na vida do direito, eu lembrava aqui de uma metáfora, né, uma imagem que se usa em relação à língua, dizendo que a língua é como um guarda-roupa, em que eu tenho uma variedade de peças para utilizar de acordo com a situação. Eu acho essa imagem muito interessante. E qual seria, então, Roberto, a roupa que a gente usaria no ambiente de trabalho? É claro que ninguém vai de biquíni nem de sunga trabalhar, mas como que fica essa situação da língua no ambiente de trabalho, levando em conta que o guarda-roupa ele tem um repertório, ele tem várias possibilidades, né? A metáfora é perfeita. Vamos imaginar a língua, ela não é só racionalismo, ela também envolve emoção, afeto. Vamos supor que a gente está em casa. Quando a gente está em casa com nossos familiares, a nossa roupa normalmente é uma bermuda, uma camiseta, um pijama, uma roupa despojada para você estar à vontade. Então, entre amigos, a gente fala à vontade, a gente usa o vocabulário mais simples, a gente tem piadas internas, nós temos gírias que são próprias de um grupo. Isso dentro da família, na roda de amigos, na faculdade, em qualquer lugar. Quando a gente está no ambiente de trabalho, nós temos diferentes situações comunicacionais e para cada uma eu tenho que colocar justamente a roupa correta. Se eu vou numa reunião de trabalho com um cliente ou com um investidor ou com executivos de uma outra empresa, obviamente eu preciso me vestir de formalismo porque eu não conheço as pessoas, eu não conheço as expectativas delas em relação a mim. E o formalismo da língua é uma maneira também de você se blindar, de você falar assim, olha, estamos todos de igual para igual, eu não revelo intimidades minhas como uma roupa mais ousada, justamente porque eu não conheço. Então, naquela situação comunicacional, o formalismo é essencial. E vale lembrar, né, Dalia, vale lembrar também, Rafael, que a língua ela é um aspecto de ascensão social. Então, se você consegue usar a língua adequada à situação em que você está, de certa maneira, você se sobressai socialmente em relação aos demais. Acho que, se me permite, são duas questões muito interessantes, essas que o Roberto está trazendo aqui para a gente. Porque, assim, me lembro de um caso, por exemplo, de uma pessoa que conheci que era um excelente profissional, estudou, etc., mas como é filho de pessoas muito simples, né, de pais analfabetos, etc., ele muitas vezes teve a manutenção, porque aprendeu a falar com seus pais, etc., teve a manutenção de alguns vícios e alguns equívocos de linguagem. E eu me lembro que muitas pessoas o desqualificavam esse profissional, porque ele não consegue falar direito, ele troca, por exemplo, falava problema ao invés de problema, etc. Mas isso você percebia que ele não estranhava os equívocos, porque foi educado dessa forma, aprendeu a falar com pessoas que não tiveram acesso a uma educação formal. Então, acho que isso é um primeiro aspecto que a gente procure burilar, né, procure aperfeiçoar a nossa linguagem. Acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, me lembro de outra coisa também, dessa questão da blindagem que a língua nos permite, que a língua formal nos permite, é sempre lembrarmos que formalidade é garantia também, num certo aspecto. Então, se eu falo bem e se eu me articulo bem, eu estou aqui estabelecendo uma certa liturgia, um certo procedimento que sempre me protegerá, né, por exemplo, até mesmo de situações constrangedoras. Se você dá muita liberdade também, você pode sofrer uma proposta indecorosa, coisas como essa. Então, acho que é importante realmente a gente ter atenção na questão da linguagem formal. Fazendo mais um gancho aqui, antes do professor Dalia falar, isso me lembra uma personagem de um livro de Machado de Assis, que eu não vou dar spoiler aqui, porque você tem que ler
você que está nos ouvindo tem que ler, então procure na obra de Machado de Assis, mas era uma personagem que falava assim, olha, eu me formei em Direito, aprendi meia dúzia de frases em latim, vez ou outra eu lançava uma frase dessa, então todo mundo achava que eu era muito inteligente, mas na verdade eu tinha decorado, eu nem sabia o que significava Direito. Então, assim, existe muito disso também, a formalidade da língua traz uma construção de personagem, uma construção de pessoa para o outro, para quem está nos ouvindo, e vai falar assim, poxa, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é educada, essa pessoa tem berço. Isso pode ser preconceito, mas bem e para o mal, é a maneira como a sociedade enxerga a relação da língua com o trabalho e com a convivência em geral, né? E nunca podemos esquecer que a língua mais formal, a língua padrão, a língua da literatura, a língua dos documentos, a língua do ambiente de trabalho é a língua da escola, é a língua da universidade. Então, quando nós demonstramos competência, proficiência no uso dessa língua, nós estamos também não só passando a imagem de competentes, mas, de fato, nos mostrando como pessoas que têm, além da competência escritora, leitora, né, a capacidade de escrever e ler bem, como pessoas que prezaram no seu tempo de estudo o aprendizado da língua. E aí vamos deixar um recado aqui para o nosso aluno, nossa aluna, dando uma mensagem para ele sobre a importância do aprendizado da língua portuguesa, mesmo quando nós não estudamos a gramática, mesmo quando a disciplina não é a língua portuguesa, eu penso que é possível nós sempre continuarmos aprendendo e nos aperfeiçoando no uso da língua. Professor Rafael, para suas considerações finais, então. Aproveitando esse gancho assim, de indicações, por exemplo, que o professor Roberto colocou, eu queria indicar um livro que eu acho que foi um livro que foi importante para mim na minha formação sobre essa reflexão sobre a língua e o uso da língua no direito e o poder e a força que a retórica tem dentro do direito. Então, eu queria recomendar a vocês, meus caros alunos que estão aí nos ouvindo, que vocês procurassem um livro, Introdução à Retórica, de Olivier Rebaud, que tem a publicação desse livro na editora Martins Fontes. Então, assim, se vocês puderem ter acesso, é um livro que não é um livro caro, vocês conseguem aí um acesso fácil a ele, e eu acho que é importante para vocês entenderem qual a importância da língua, qual a importância do convencimento, de conhecer as competências linguísticas. Então, fica aí como um recado final essa indicação. Dica muito boa. Roberto. Eu primeiro gostaria de separar assim, quem é estudante da área de letras, direito, comunicação, que vá trabalhar com a língua, é uma outra vertente. Então, realmente, você precisa estudar gramática, precisa conhecer aspectos formais da língua, precisa conhecer vocabulário mais sofisticado do que o vocabulário tradicional. Isso é fato. Para todos os outros estudantes e profissionais, o meu recado é bem simples. Assim como o professor Dalia falou, vista a roupa mais adequada para cada situação. Se eu for surfar na praia com meus amigos, que eu tenho muita intimidade, eu não vou falar para eles assim, caros, adentremos ao oceano para praticar. Então, coisas desse tipo não vão funcionar porque vai parecer até ridículo. Então, assim, para cada situação, existe uma linguagem, o uso da língua mais adequado. Gostei, muito bom. Obrigado, Roberto Paz, diretor de conteúdo digital. Muito obrigado, Rafael Iório, advogado e professor universitário. Eu espero também que você tenha gostado bastante desta nossa conversa. Muito obrigado. Um abraço.